brasileiro tem a esperança do Brasil ganhar a Copa do Mundo. Mas toda vez que eu vejo essa foto e esse jogador vestindo a camisa da seleção brasileira e provavelmente vai ser titular no jogo de amanhã. Olha lá, hein? Calma aí, deixa eu gravar o vídeo aqui, dá essa moral aí. O que houve, Thiago? Tá reclamando de quê, irmão? Logo pela manhã, daqui a pouco tem PH. Família, verdade, concordo com você. Eu só vou agradecer estar gravando esse vídeo, porque tudo aconteceu. Agora tava chovendo, e aí atrapalhar aqui o meu áudio, deu um apagão em Queimado City, acabou a luz, geral, tinha luz pra lugar nenhum. Tu olhava aqui da minha janela, cara, pra enxergar nada. Então, eu vou improvisar aqui nessa resenha, uma resenha bem rápida, e vocês sabem que o Thiagão gosta de falar bastante, mas hoje não vai dar. Vou ter que ser rápido, meu celular tá descarregando, daqui a pouco tem o Jogo do Brasil aí, PH titular, mas antes de mais nada, a gente vai resenhar aqui sobre o PH, trazendo o Paulo Brax, né, falando da contratação, da análise e tudo mais. Eu tava vendo esse áudio lá no Insta do Pedrosa, e vou trazer aqui um cruzeirense, falando do PH. Falando muito mal do PH. Só que eu preciso te lembrar que o PH é um homem de Deus. Ele é um homem de Deus. Então nada de ficar xingando, nada de ficar isso, é aquilo. Vamos trabalhar aqui com argumentos, tá bom? Porque o PH é um homem de Deus. Além disso, família, nesse vídeo, destacar aqui uma informação do canal Atenção Vascaínos, visando o jogo de amanhã. Finalmente tem Vasco, em família, contra o Fortaleza, que é bem provável. O Vasco trabalha sim com essa possibilidade do Pumita ser titular, e aí, né, ele continua batendo nessa informação. Verratti no banco. E aí eu quero te questionar, será que o Verratti tá bolado? Porque ele tomou uma atitude da mesma maneira que tomou lá no jogo contra o Corinthians, que ele ficou no banco. Então chega aí, uma resenha rápida, mas eu quero a sua opinião, sua participação, porque hoje aconteceu de tudo. Faltou luz, um calor, o mosquito carregando a gente aqui, minha filha morri de rir com ela. Pai, liga o ventilador, tô com calor. Eu falei, filha, é impossível. Então vai lá arrumar a luz. Eu falei, vou lá arrumar a luz. É isso, criança é bom demais, família. Mas é isso. Se estiver chegando por aqui no canal Vasco em Família, nesse momento, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão, e fecha aqui com a GoCase, que é parceira do canal. Tá aqui o nosso cupom, tá aqui o nosso QR Code, nesse momento ainda está valendo, o nosso cupom está dobrando o desconto. Lembrando que o copo Vibe, tem o copo Life, o copo Vibe, se você gosta do suco amarelo bem gelado, tá na promoção, utilizando ainda, né, o nosso cupom, o nosso desconto aqui, vai melhorar ainda mais para você aquele copão do Vascão. Que isso, hein, família? Então, família, fecha com a GoCase, capinhas personalizadas, garrafa, mochila, bolsa térmica, mala para viajar, tem de tudo lá na GoCase. Utiliza aqui o nosso cupom para fortalecer o trabalho do Thiagão. Vamos seguir a nossa resenha e já destacar aqui essa informação do canal Atenção Vascaínos. Eu acho que foi na live, né, de ontem à noite. Tá aí, ó. Puma Rodrigues deve ser titular contra o Fortaleza. O Vasco da Gama aguarda a chegada de Puma Rodrigues nesta terça-feira ao Rio de Janeiro. O lateral deve começar entre os titulares na partida contra o Fortaleza. A gente vai trocar uma ideia aqui sobre o provável Vasco. Sim, família, poxa, eu não posso comentar muito, né, sobre essa situação. Ele jogou ontem, né, um amistoso contra o Uzbequistão, e o Uruguai venceu por 2-1. Ele jogou, né, os 90 minutos. Interessante isso, porque o Pumita várias vezes aí foi convocado e, cara, nem entrava em campo, nem botava a chuteira, né? Mas agora ele jogou, claro, né? Também pelo momento que ele tá vivendo no Vasco, né? Um tempo atrás ele não tava jogando e tudo mais. De repente ali era convocado porque, né, o Uruguai, sei lá, não tem tantas opções. E ele é um jogador que o treinador conhece, tudo mais, já foi para a Copa do Mundo, é constantemente convocado, tem isso tudo também, né? A gente precisa avaliar dessa forma. Mas como ele vem atuando e bem no Vasco, acabou tendo, né, as oportunidades nesses dois amistosos, né? Se eu não me engano, ele jogou as duas partidas, então tem esse desgaste, tem o desgaste da viagem, mas como ele vai chegar no dia de hoje, deve ter, não sei, um trabalho de recuperação. O Vasco deve avaliar ele para a gente entender se o Pumita vai ter condições de jogar como titular, né? Eu venho pontuando aqui com vocês que a ideia do Tietê não é de tudo um absurdo, né? Foi até um amigo que comentou isso aqui há um tempão e falou, pô, Thiago, dá para levar o Tietê, né, para lateral, porque ele já jogou nessa função. Então eu entendo que o Tietê é um cara que tem recurso com a bola, né, sabe jogar, vai tratar bem,
mas na defesa o Vasco vai ter uma certa dificuldade, porque, por exemplo, quem vai jogar por ali deve ser o Breno Lopes. A gente sabe que é um jogador assim, aquele ponta de velocidade, não é tão habilidoso assim, mas poderia trazer uma dificuldade pro Tietchan. Só que a gente fala, pô, mas o Pumita também não marca bem, eu não sei o que aconteceu, né? Que pelo lado esquerdo ele melhorou demais na marcação. Vamos torcer para que ele possa levar nessa contribuição defensiva. Ih, tá sujo não. Essa contribuição defensiva que ele, né, estava tendo na esquerda para a direita. Entendendo tudo isso, é claro, e o Vasco tem profissionais capacitados, né, para analisar e entender se de fato ele pode começar esse jogo como titular. Né, eu estava vendo a repercussão, né, dos canais e tudo mais, estava assistindo um programa, não deu tempo de cortar, meu celular está descarregando, falando, cara, é decisão. Assim, é um jogo que o Fortaleza está jogando todas as fichas. Porque perdeu pro Vasco, desanima, sabe? Desanima demais, porque vai pegar uma sequência difícil, é Cruzeiro, é Flamengo, é Santos fora, depois um clássico contra o Ceará. Então eles estão colocando todas as fichas nesse confronto contra o Vasco, porque seria uma segunda vitória consecutiva, ganhar do Juventude, ganhar do Vasco, e aí, né, estão torcendo ali para embalar. E o Vasco não pode deixar isso de forma nenhuma. Tem que competir fisicamente e tecnicamente. A gente espera que o Vasco possa se sobressair sobre um adversário que tem as suas limitações, principalmente defensivas, né? E a gente vai testar um novo ataque aí, pelo menos as informações aqui que o Diniz está treinando o Vasco sem o Verratti. Lembrando que eu destaquei com vocês aqui ontem, né, os confrontos recentes aí de Vasco e Fortaleza lá, eu quero dizer, eu citei aqui 4 jogos, né? Pela Copa do Brasil, que o Vasco não meteu gol, mas conseguiu um belo resultado. Agora, 20-21, né, que foi o Brasileiro de 2020, foi 3-0, 23, 2-0, 24, 3-0. O Vasco não faz gol no Fortaleza. O Vasco não faz gol. Então, assim, é o momento, família. Só que antes, tô lembrando aqui, né, que eu tô correndo com esse vídeo, um amigo comentou, e eu até esqueci de colocar aqui no celular, para debater essa resenha com vocês. Né, vou colocar o texto dele aqui, a opinião dele, tranquilo, sem criticar nada demais, ele só colocou o ponto de vista dele em relação a essa sequência, né, que eu projetei aqui, e ele falou, pé no chão, o Vasco não é nenhum Bayern de Munique, eu tô achando que vocês estão exagerando. Aí ele até cita o Garoni aqui nessa mensagem, que ele falou, pô, o Garoni achou que o Vasco poderia pontuar lá contra o Palmeiras, que isso, é um vascaíno que não tá fora da realidade, nosso time tem as suas limitações, não dá para pensar dessa forma. E aí eu respondi ele, que de 8 a 10 pontos nessa sequência, poxa, não é fugir da realidade, cara. Não é. São confrontos assim que, poxa, Ceará ou Fortaleza nesse momento, fora de casa, pô, não dá pra sonhar com uma vitória. Depois você pega o Fluminense. É um clássico, tudo pode acontecer. Eu tô projetando aqui o Vasco empatando ou ganhando. É um absurdo isso? Também não acho. RB Bragantino, um empate, é um time que tem as suas limitações ali, né? Mas o Vasco tem sempre dificuldade de jogar lá. Botei um empate. Tô pensando positivo. E contra o São Paulo, ele falou, pô, o Vasco vai ter dificuldade para ganhar. O Vasco vem ganhando do São Paulo aí, cara, nos últimos anos. Então, assim, 8 a 10 pontos não é fugir de uma realidade. Não é Disney, não é Cavaleiros do Zodíaco. Que é isso, aí eu acho que você está sendo pessimista. Tudo pode acontecer. A gente imaginou, tinha muito vascaíno achando que o Vasco não ia pontuar nessa sequência de jogos Flamengo, Bahia, Cruzeiro, Palmeiras, sei lá. Né? E faz parte, cada um tem a sua visão. E o Vasco fez 7 pontos. Nessa sequência que o Vasco tem, a família, não é nenhum absurdo. 8 a 10 pontos. O Vasco pode fazer menos pontos, pode fazer mais, 12, já pensou 4 vitórias seguidas e o amigo lá do cabelo cortar o cabelo? Pode acontecer. Agora, falar que de 8 a 10 pontos o Vasco nessa sequência não perder é um absurdo, é o Bayern de Munique, não. Aí eu tô achando que você tá sendo pessimista, tá? Tô achando sim, porque a gente vai ter a volta do Cuesta. De repente essa possibilidade de um time mais móvel, principalmente em jogos fora de casa, vai funcionar, a gente sabe. Vamos lá, vamos acreditar que eu acho que dá sim, família vascaína. Então, provável Vasco, Léo Jardim, Puma, Cuesta, Robert Renan e Piton. Hugo Moura e Barros, isso aqui eu gostei, né? Mesmo com a possibilidade do Pumita ser titular, ele não puxar o Tietchan pro centro do campo. Então isso aqui eu gostei bastante, que aí deixa o time com mais pegada, principalmente em jogos fora de casa, tá? Principalmente. Coutinho, Andrés Gomes, Nuno e Ryan, família. Esse é o provável time do Vasco. E aí, família, nada de polêmica, tá? Nada de polêmica, porque eu até gosto que o jogador, poxa, não fique ali numa zona de conforto, sendo barrado ou sendo colocado na reserva. Claro que ele tem que se sentir incomodado, só que tem um detalhe, na minha opinião, tá? O Verratti é o capitão do time. O Verratti é líder. Mesmo se ele for pro banco, ele vai continuar sendo líder desse grupo, tá? Porque é aquilo que a gente fala. Não é que o Verratti vai ficar no banco e não serve, não presta. Não é isso, né? Acredito muito e torço por isso. Tem esse detalhe também. Torço muito para que o Verratti possa fazer gols decisivos, né, na Copa do Brasil. Botar o Vasco numa final, fazer um gol de um título, porque ele merece. Se tem um jogador no Vasco que merece, né, passar por isso, Pablo Verratti, que carregou o Vasco em 23, em 24. A gente precisa ter esse reconhecimento. Mas assim, eu não gosto
E aqui eu tô levantando uma situação que aconteceu contra o Corinthians, tá? Porque eu acompanho. A maioria aqui dos jogadores, né, eu tô seguindo. Quando eles postam alguma coisa, eu tô lá assistindo. Então ele não vem fazendo isso, de números. Mas ele fez no jogo contra o Corinthians, que ele ficou no banco. E aí ele foi lá repostando, sei lá se era da família dele, ou conhecido dele, que ele era o artilheiro disso, que ele só tava atrás do Messi, que era isso. E ontem, né, voltou a postar. Tá aí, né? Jogadores da Série A com mais gols marcados em jogos como mandante em 2025. Tá aqui, Verratti, 16 gols, Caio Jorge, 14. Né? Então, né, espero que o Verratti possa ter esse entendimento que, cara, todo jogador pode passar por uma fase difícil, mas que ele continue ali apoiando, porque eu já tô logo vendo, cara. Ainda mais aqui comigo aqui, né? Acontece um resultado ruim com essa forma de jogar, o que vai ter de vascaíno? E me enchendo os pacová aqui, tem isso, eu lembro disso na novela, mas não vai estar, eu tenho certeza absoluta, tá? Aí eu vou falar assim, mas meu Deus do céu, gente, vocês estão torcendo contra? Ué, a gente tem que torcer pra dar certo, cara, pelo amor de Deus, né? Que loucura. Mas é isso, Verratti, calma que você ainda vai ser importante nessa temporada. Para finalizar a nossa resenha, daqui a pouco tem aí a seleção brasileira, né, PH, vai ser muito difícil eu conseguir assistir esse jogo, né, ainda vou editar esse vídeo 3h14 da manhã para acordar às 7h30 e o dia todo ainda, é muito difícil, família. Mas vamos trazer aqui o Paulo Brax, falando da análise que foi feita na contratação do PH lá em 23 e esse torcedor do Cruzeiro. PH é um homem de Deus, se liga só. Depois da saída do Léo Matos para a lateral direita, depois da saída do Léo Matos, que foi trabalhar comigo, inclusive, e do Matheus Ribeiro, em 2022, a gente não tinha nenhum lateral. Né? Então fizemos o planejamento de ter 2 reforços ali no início de 2023. O primeiro que a gente consegue contratar é o Puma, que tinha ido para a Copa do Mundo com o Uruguai no Catar. Um jogador mais técnico, mais ofensivo, jogava em um clube dominante da liga, que era o Nacional do Uruguai, ou seja, ele atacava mais, era mais protagonista, e foi uma compra, né? A gente não tinha condição de investir em outro jogador. Aí veio o segundo, que foi Paulo Henrique, um jogador mais potente, mais veloz, mais defensivo, jogava em um clube que se defendia muito, jogava em bloco baixo, em transição rápida, que era o Juventude em 2022. O Paulo Henrique era um jogador monitorado pelo nosso departamento de scout, muito bom departamento de scout, por sinal, e fez esse campeonato interessante pelo Juventude, jogando até, às vezes, na segunda linha, de extrema. E ele tinha feito uma transferência aqui para o Galo, no final de 22, início de 23, mas naquele momento ele não estava sendo considerado, ele estava praticamente de lado dentro do elenco do Atlético, e ele foi preterido pelo lateral do Sub-20 no estadual. Em alguns jogos foi quando nós entramos, era uma oportunidade. Então fiz o contato com o empresário, fiz o contato à época com o diretor do Atlético, que era o Rodrigo Caetano, olha as coincidências da vida, né? E hoje eu estou aqui e não tivemos dificuldade nessa transferência. Na prática, ao longo da temporada, os 3 técnicos usaram muito, foi considerado na hora de definir esses 2 nomes. O Robson Bambu ali na lateral direita. Tanto o Barbieri, quanto o William, quanto o Ramon Dias, o que diminuiu a minutagem dos 2 laterais, mas depois o Paulo Henrique tomou a posição, as nossas apostas eram eles, né, os 2 laterais direitos, e aí depois de 3 anos, ver os 2 jogando uma data FIFA é muito bom. A carreira, o Paulo Henrique demonstrou características muito importantes, que conjugavam para aquele momento de reconstrução também do Vasco, né, que até hoje fazem diferença. O aspecto mental de resiliência, competitividade, capacidade física, o poder de recuperação defensiva, e com a minutagem crescente dele, né, ele foi se desenvolvendo, adaptando, inclusive a exigência de uma Série A, que na época ele não tinha muita experiência nisso, mas principalmente competição, luta, entrega. Todo brasileiro tem a esperança do Brasil ganhar a Copa do Mundo. Mas toda vez que eu vejo essa foto e esse jogador vestindo a camisa da seleção brasileira e provavelmente vai ser titular no jogo de amanhã, eu, com todo respeito, Carlo Ancelotti, eu sou seu fã, já fui em vários jogos do Real Madrid que você estava lá presente na lateral de campo. Um treinador respeitado, eu gosto do seu trabalho, mas Paulo Henrique com a camisa da seleção brasileira é um absurdo. Esse tanto de bagre que já passou aí e tá lá ainda na seleção brasileira, a gente já entende que a máfia dos empresários é gigante na seleção brasileira.
Mas você que é torcedor brasileiro, fala que Paulo Henrique, nada contra a pessoa, mas como jogador, Paulo Henrique, ser jogador da seleção brasileira, por favor, fechem as portas. A vergonha é no crédito ou é no débito? Não dá para a seleção brasileira chamar Paulo Henrique. Não dá. É inadmissível a gente ver um jogador dessa qualidade vestir a camisa da seleção brasileira. Tem que ter empresário que botar dinheiro mesmo. A gente sabe toda essa incoerência da CBF, uma instituição que não tem credibilidade nenhuma, não é corrupção atrás de corrupção, agora levar o Paulo Henrique. Gente, com todo respeito. Mano, você não precisa gostar de mim, mas você tem que entender uma coisa, não dá. Não, gente, isso é um bagre com um B gigantesco, não dá pra mim. Já falei isso aqui uma vez, mas o tempo inocentou Paulo Brax. Eu sei que muita gente pode destacar Carabarral, Juan Cruz, né? Deus que me livre. Mas, né, tem jogadores aí do Paulo Brax e o PH é um exemplo, né? Que foi uma contratação dele, uma análise do scout dele, dos scouts dele, da equipe dele, que, cara, deu muito certo, né? E o Puma também, que muita gente há um tempo atrás aí, opa, vida que segue, vai. E é um cara que agora, né, acho que a maior parte da torcida, né, torce para que ele possa renovar com o Vasco. Entre outros jogadores aí, né, também que o Paulo Brax contratou. Entendendo assim, família, toda a dificuldade, tá? Porque naquela época a gente cobrava muito, né? Porque o que foi falado era que era um projeto diferente, né? E aí você contrata um diretor de futebol, Paulo Brax, que não tinha tanta experiência assim, foi muito mal no Inter, no América, mas, né, depois a gente ficou sabendo que foi um cara que foi fundamental para a permanência, né? Moveu o mundo, fez o impossível para tirar o Vasco daquela situação e assim, num cenário complicado, que depois a gente ficou sabendo, né? Os caras não pagavam ninguém, não pagavam empresário, então fica muito mais difícil para você se movimentar no mercado. Eu acho que enganaram ele, que ele fala, né, no início ali do Campeonato Brasileiro, perto de iniciar, que o Vasco ia contratar mais 3 bons jogadores de alto nível para aumentar e, né, fazer um campeonato tranquilo. Aí chegou o Carabarral, chegou o Matheus Carvalho e Juan Cruz, então acho que, né, nesse cenário todo aí o Paulo Brax se saiu muito bem, família. E ali, né, destacando as características do PH, que depois, né, com o tempo, realmente o cara conseguiu mostrar pra gente. Eu vou falar por mim, não posso falar, né, por outros vascaínos. Eu critiquei bastante a contratação do PH por todo o histórico, né? O cara não era titular do Juventude, né, jogou alguns jogos e no Galo nem colocou a camisa e o Vasco foi lá e contratou o jogador. E hoje, graças a Deus, tá, Paulo Brax? Muito obrigado. Hoje é o principal lateral do futebol brasileiro. E aí eu parto ali para a opinião, né, do torcedor do Cruzeiro, claramente muito chateado, porque o PH acabou com eles, mas acabou com o Cruzeiro, assistência e gol. Eu tava até vendo ele falando sobre o Willian, né, elogiando o Willian, que fez uma partida defensiva contra o Flamengo, um 0-0, e ele marcou bem. Eu falei, meu Deus do céu. Careca, isso o PH dá aula, apesar de ter errado ali, né, contra o Ceará. O PH é um excelente lateral, né, na defesa, porque tem muita força física, uma boa recuperação, então é isso que o PH traz também com essa condição física. E assim, família, não você é mal criado, e eu vi que muita gente estava comentando lá na postagem dele, né, os vascaínos, aquele meme, né, quem é você? Que é o ninja pro Bambam. Mas não vou ser mal criado com o cara, eu vou xingar o cara aqui, ele tem o direito de pensar dessa forma, mas claramente é um cara que não acompanha o PH, não acompanha. Então isso tá sendo injusto com o PH. PH tem as suas limitações técnicas? Tem. O De Aranha falava muito isso, né? O De Aranha, eu lembro que o De Aranha falava isso direto, cara, ele é um cavalo, ele tem muita força. Se ele aprimorar o cruzamento, se ele parar, pensar, respirar um pouco no último passe, é jogador para a seleção. O De Aranha falava isso o tempo todo e chegou na seleção. Então, esse torcedor do Cruzeiro, né, visivelmente revoltado com o que o PH fez, e tá tudo bem, é isso, cara, um lateral direito acabou com eles, né? 10 jogos sem perder, não sei o que, não perde pra ninguém, não sei o que, perdeu o PH. Perdeu pro Vasco, sabe? Eu entendo a revolta dele, ele tem que extravasar de alguma forma, coitado dele. Mas ele não acompanha o PH. O PH, dentro das suas limitações, né, técnicas, ele conseguiu, né, dentro da sua principal característica, que é a força física, com mais confiança, né, desenvolver muitas coisas no seu futebol. Hoje o PH tem mais tranquilidade para tocar a bola, para limpar um defensor e sair, criar o espaço e arrancar com a força física que ele tem. Tanto que tem aí os números que eu não tenho aqui. Ele é um dos jogadores que mais acerta dribles. Em várias estatísticas o PH lidera no Campeonato Brasileiro como lateral direito, desarmes, né, eu não lembro quem tá na frente dele, cara. Eu acho que ele é o segundo em desarmes no campeonato, só perde para um volante, né, que acaba que tem mais contato ali do que um lateral. Então o PH vem fazendo um campeonato brasileiro que coloca ele na seleção do campeonato. Você pode pegar uma outra referência que é a bola de prata. O PH tá na seleção nesse momento da bola de prata. Vai ser o lateral continuar dessa forma, jogando dessa forma? Nenhum lateral que está na frente do campeonato é melhor que ele. Nenhum. O Giai não é melhor que ele. Quem é lá o outro lateral? O
Kelvin, né, do Atlético Paranaense, Palmeiras contratou muito bom jogador, mas não vem jogando. O William não chega aos pés, nesse momento, nesse brasileiro, não chega aos pés do PH. Varela, o outro lateral direito que seja, do Flamengo também não. O PH é o melhor lateral direito do Brasil, assim, mas tranquilo. Não é ser clubista. Quando tu vê o Souza, né, por exemplo, falando, eu contrataria o Mateuzinho, não acompanha. Claramente não acompanha o PH. Quando tu vê um torcedor do Fluminense falar que é o Samuel Xavier, aí é brincadeira, o PH não tá acompanhando o PH, pô. Cara, não tô sendo clubista. Um cara com a força física, com a quantidade de assistências, o cara faz gol, o cara é muito bom. Todos esses citados, Mateuzinho, William, Samuel Xavier, não tem a capacidade de marcação, por exemplo, que ele tem. Não tem. E os convocados também, o Wesley, o Wanderson. Cara, ele com confiança, ele pode ajudar, sendo um time mais sólido defensivamente. Ele tem muita força. Limpar a cara com o PH é muito difícil, cara. É muito difícil. Então é isso, né? Um resumo de tudo isso que eu tô falando. É um cara que ligou a câmera pra falar um monte de merda, de besteira, com todo o respeito. Por quê? Porque ele não acompanha o PH. O PH, em um certo momento da carreira, até quando chegou no Vasco, poderia sim colocar isso aí. Bagre. Hoje não, mano. Hoje não, o cara deu a volta por cima, e por isso que eu mesmo fiquei muito emocionado com a convocação dele, né? Porque recentemente estava disputando uma Série B de estadual lá de Santa Catarina, 19 também, chegou na Série A pelo Juventude em 22, se eu não me engano, e hoje é um lateral que está na seleção, por méritos, tá? Tá jogando muita bola. Quem pensa ao contrário disso, posso estar sendo ignorante, não acompanha o PH, não acompanha, né? E não sabe nada de bola, só para deixar isso bem claro. Fui!